Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Platão escreveu uma das metáforas mais poderosas da história do pensamento, o chamado Mito da Caverna, apresentado no livro 7 de A República. À primeira vista, trata-se apenas de uma narrativa filosófica antiga, escrita em um contexto completamente diferente do nosso. No entanto, ao observar com atenção a maneira como hoje nos relacionamos com a informação, com as imagens, com redes digitais, muitos pensadores têm percebido algo intrigante. Talvez essa alegoria antiga descreva com surpreendente precisão certos aspectos do mundo contemporâneo. Para entender por que, é preciso revisitar com mais cuidado o que Platão estava tentando mostrar. Na alegoria apresentada por Platão, um grupo de pessoas vive acorrentado dentro de uma caverna desde o nascimento. Elas estão imobilizadas de tal forma que só conseguem olhar para uma parede diante de si. Atrás delas há uma fogueira, e entre a fogueira e os prisioneiros passa um grupo de pessoas carregando objetos e figuras. Esses objetos projetam sombras na parede da caverna. Como os prisioneiros nunca viram nada além daquelas sombras, eles passam a acreditar que aquelas projeções são a própria realidade. Em determinado momento, um dos prisioneiros consegue se libertar. Ao sair da caverna, ele é inicialmente ofuscado pela luz do sol, mas aos poucos começa a perceber o mundo real. Árvores, pessoas, paisagens, coisas que ele nunca havia sequer imaginado. Quando retorna à caverna para contar aos outros o que descobrira, é recebido com incredulidade e hostilidade. Os prisioneiros preferem continuar acreditando nas sombras familiares. Platão utiliza essa narrativa para ilustrar uma questão fundamental, a diferença entre opinião e conhecimento. Para o filósofo, a maioria das pessoas vive imersa no mundo das aparências, tomando percepções imediatas e crenças comuns como se fossem verdades absolutas. A filosofia, nesse sentido, seria o esforço de sair dessa condição, um processo difícil que exige questionar aquilo que parece evidente. Embora Platão estivesse pensando inicialmente na diferença entre aparência e verdade no campo do conhecimento, a estrutura da alegoria envolve algo extremamente relevante para o mundo contemporâneo: a mediação da realidade por meio de imagens. Na caverna, os prisioneiros não veem objetos reais, eles veem apenas projeções. Essa situação pode parecer distante da nossa experiência, mas talvez não esteja tão distante assim quanto imaginamos. Grande parte da nossa relação com o mundo hoje ocorre por meio de representações mediadas tecnologicamente: fotografias, textos digitais, vídeos, gráficos, algoritmos e fluxos contínuos de informação. Não experimentamos muitos acontecimentos diretamente. Frequentemente os conhecemos por meio de narrativas mediadas por plataformas digitais. Nesse sentido, a experiência contemporânea é profundamente marcada por aquilo que o filósofo francês Guy Debord chamou de sociedade do espetáculo. Em sua obra A Sociedade do Espetáculo, o filósofo argumenta que nas sociedades modernas, a experiência direta da realidade tende a ser substituída por representações mediadas. Ele afirma que tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Essa afirmação não quer dizer que as representações sejam necessariamente falsas, mas significa que a nossa relação com o mundo passa cada vez mais por camadas de mediação. E se no mito de Platão as sombras eram projetadas por objetos que passavam diante da fogueira, no mundo digital as sombras são frequentemente organizadas por sistemas tecnológicos complexos. As plataformas digitais utilizam algoritmos para selecionar quais conteúdos aparecem para cada usuário. Esses algoritmos analisam padrões de comportamento, interesses anteriores, preferências e interações. O resultado é que cada pessoa passa a habitar um ambiente informacional parcialmente diferente. O ativista e pesquisador Eli Pariser descreveu esse fenômeno como filtro bolha. Segundo ele, os sistemas de personalização da internet podem criar ambientes nos quais os indivíduos são expostos principalmente a informações que confirmam suas próprias crenças e preferências. E isso não acontece necessariamente por manipulação deliberada, mas como consequência do funcionamento dos sistemas de recomendação. Com isso, o efeito pode ser significativo. A realidade percebida torna-se parcialmente moldada por processos invisíveis de seleção informacional. Curiosamente, o mundo digital não produz apenas uma única caverna coletiva. Ele pode produzir múltiplas cavernas simultâneas. Grupos diferentes passam a circular em universos informacionais distintos,
onde determinadas interpretações parecem evidentes e incontestáveis. Essa fragmentação informacional pode contribuir para fenômenos como polarização política, circulação de desinformação e dificuldade de diálogo entre grupos sociais. O filósofo alemão Jürgen Habermas já alertava para a importância de uma esfera pública onde diferentes opiniões pudessem ser debatidas racionalmente. No entanto, quando fluxos de informação se tornam altamente fragmentados e personalizados, essa esfera pública pode se tornar mais difícil de sustentar. No mito de Platão, a libertação do prisioneiro não ocorre de forma tranquila. Ao sair da caverna, ele experimenta desconforto. Seus olhos precisam se adaptar à luz. Aquilo que parecia familiar se revela incompleto ou ilusório. Essa parte da alegoria é especialmente importante para nós. O conhecimento verdadeiro para Platão não é apenas a aquisição de novas informações. Ele envolve transformação de perspectiva. E essa transformação pode ser desconfortável. No mundo contemporâneo, algo semelhante ocorre quando somos confrontados com informações que desafiam nossas crenças estabelecidas. A reação mais comum nem sempre é a abertura ao diálogo. Muitas vezes ocorre resistência, rejeição ou reforço das próprias convicções. Diante desse cenário, o mito da caverna pode ser interpretado menos como uma crítica à tecnologia e mais como um convite ao exercício do pensamento crítico. Platão não defendia que as pessoas simplesmente abandonassem o mundo das percepções. Ele defendia que aprendêssemos a examiná-lo com mais atenção. No contexto contemporâneo, isso significa desenvolver habilidades como análise crítica de fontes de informação, compreensão de contextos históricos e sociais, disposição para dialogar com perspectivas diferentes e consciência dos próprios vieses cognitivos. Essas habilidades não eliminam completamente os problemas associados à circulação de informações no mundo digital, mas elas podem sim ajudar a tornar nossa relação com essas informações mais reflexiva, responsável e profunda. É importante lembrar que o mito da caverna foi escrito em uma época em que não existiam redes sociais, algoritmos ou plataformas digitais. Mesmo assim, a alegoria continua oferecendo uma imagem poderosa para pensarmos a relação entre aparência e realidade. Ela nos lembra que a forma como percebemos o mundo pode ser influenciada por mediações invisíveis, sejam elas culturais, tecnológicas ou cognitivas. E talvez a pergunta central proposta por Platão permaneça surpreendentemente atual. Até que ponto aquilo que vemos corresponde ao mundo em si? E até que ponto estamos apenas observando sombras projetadas agora em uma nova parede de caverna, iluminada pelas telas digitais? Se você gosta de reflexão intelectual, pensamento crítico e análise da sociedade contemporânea, esse canal é para você, porque entender o mundo exige olhar além do que parece óbvio. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e dar uma olhada em outros vídeos do canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.